Quais são as ferramentas que eu realmente preciso para iniciar na vidrofusão? Será que o investimento inicial é tão alto assim quanto falam? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as principais ferramentas usadas na vidrofusão. E antes da gente começar, eu vou pedir para que, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aí que isso ajuda a gente bastante. O primeiro ponto aqui para a gente entender, antes mesmo de passar para as ferramentas essenciais para a vidrofusão, é entender o que é a vidrofusão em si. Vidrofusão, pessoal, de uma forma assim bem simplificada, é a união de dois ou mais pedaços ou cacos de vidro utilizando alta temperatura. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego dois pedacinhos de vidro, entre esses dois pedaços de vidro eu coloco pigmento. Isso na vidrofusão, vidro, pigmento, vidro se dá o nome de sanduíche. Então eu pego esse sanduíche, levo até uma ferramenta de alta temperatura, eu elevo a temperatura até o ponto que esses dois pedaços de vidro eles se fundem. Daí o nome vidrofusão. Bom, entendido o que é vidrofusão, é muito importante a gente entender também que dentro da vidrofusão, por mais que quando você pesquise sobre técnicas relacionadas a esse assunto, você encontre basicamente peças bem similares, é muito importante você entender que dentro do universo da vidrofusão, você pode sim atuar com a mesma técnica aprendida em alguns cursos que você faz por aí, você pode sim atuar com segurança em mais de 30 áreas diferentes, sejam áreas relacionadas à decoração, a acessórios, enfim, você pode com segurança atuar em mais de 30 áreas diferentes. Aqui eu não vou me adentrar nessas áreas porque eu vou falar a respeito somente das ferramentas essenciais, ou seja, aquelas que você realmente precisa para iniciar. É importante entender aqui também que essas ferramentas elas podem variar para mais ou para menos dependendo da sua área de atuação. Vamos supor aqui que você entrou na vidrofusão e pretende atuar na área de decoração, por exemplo. Além dessas ferramentas que eu vou explicar aqui para você, pode ser que você venha a precisar de algumas outras ferramentas que vão facilitar ainda mais o seu trabalho. Se você pretende atuar dentro da vidrofusão na área de criação de acessórios, dependendo do universo em que você pretende atuar, você pode precisar de algumas outras ferramentas também que vão facilitar o seu trabalho, o desenvolvimento das peças que você pretende criar. Aqui eu vou me atentar somente nas ferramentas principais, ou seja, no universo da decoração. Além dessas ferramentas que eu vou explicar aqui para você, pode ser que à medida que você vai evoluindo, você vai precisar de outras ferramentas, assim como também nos outros universos que você for atuar dentro da vidrofusão. Ufa! Bom, então vamos lá a nossa primeira ferramenta, que na minha opinião é a segunda ferramenta mais importante dentro de todo o universo da vidrofusão, independente da área que você vai estar atuando, independente de qual mercado você pretende atuar, essa, na minha opinião, é a segunda ferramenta principal, que é o cortador de vidros. E o que seria um cortador de vidros? Essa é uma ferramenta projetada exclusivamente para o corte do vidro. Vamos lá, pessoal, o corte do vidro, porque diferente do que a maioria das pessoas imagina, o cortador de vidros, ou caneta, como eu costumo falar, ele não corta o vidro, ele simplesmente cria uma linha, que dentro da vidrofusão a gente chama de linha de debilitação, que em outras palavras você acabou de criar uma fragilidade no vidro, no exato ponto onde você passou o cortador. Então, se você, por exemplo, pegar qualquer placa de vidro e riscar ele utilizando o cortador de vidro, você vai perceber que ele não vai cortar o vidro. Para isso você vai precisar de uma força contrária para que o corte seja possível. E para isso a gente utiliza a segunda ferramenta aqui da nossa lista, que é o alicate. Seja ele o alicate bico de pato ou o alicate de desbaste. Esses dois alicates eles têm a função de auxiliar no corte do vidro. Então, por exemplo, aqui vou falar primeiro do alicate
bico de pato. O que seria o alicate bico de pato? É um alicate criado e projetado exclusivamente para se trabalhar o corte do vidro. Então, depois de você fazer o risco no vidro com o cortador, você posiciona o alicate bico de pato dessa forma aqui no vidro, de forma que a linha do alicate fique exatamente no mesmo ponto da linha que você acabou de criar com o cortador. Então você pressiona o alicate e aí sim o vidro se parte dessa forma. Dessa forma, pessoal, você tem o corte do vidro. Então, como você pode ver, é exatamente o alicate bico de pato que vai auxiliar, vai fazer com que o corte do vidro seja feito de forma mais limpa, digamos assim. Mas é claro que você também deve pôr a pressão correta no cortador para esse corte sair o mais perfeito possível na utilização do alicate bico de pato. E atualmente, pessoal, no mercado existem vários modelos de alicates bico de pato. Tem tanto modelos fabricados em aço quanto modelos fabricados em borracha. E qual que seria, na minha opinião, o melhor modelo para você adquirir? Pessoal, sem sombra de dúvidas, um modelo de aço seria o mais indicado para você, seja você iniciante ainda ou já iniciado na vidrofusão. Por quê? Porque vamos supor aqui que você pretende fazer um corte do vidro onde a espessura do vidro é superior a 5 milímetros. Então, se você tem um alicate de aço, ele vai te permitir colocar um pouquinho mais de pressão na hora de você abrir o corte do vidro. Lembrando, é claro, que o início do corte parte no momento em que você vai estar utilizando o cortador. Um cortador utilizado de forma correta resulta num corte também mais limpo no final. Agora, um alicate de borracha, plástico, um alicate de plástico, se a espessura do vidro ela é muito grossa, ele tende a entortar um pouco. Olha só, não sei se vai dar para vocês verem, ó. Ele entorta um pouco aqui a haste no momento em que você vai fazer a pressão, e isso em vários momentos durante a execução dos seus trabalhos você vai acabar perdendo, vai acabar perdendo muita matéria-prima por conta de um alicatezinho de borracha, aliás, um alicate feito de plástico. É claro que esse daqui é um plástico bem duro, mas mesmo assim, pessoal, entre os dois alicates bico de pato, dê sempre preferência para um feito de metal. E não somente isso, se você observar a mandíbula do alicate bico de pato, um alicate de qualidade, a mandíbula dela ela é côncava, ela é curvada. Por quê? Porque no momento em que você faz o corte do vidro, que posiciona o alicate na linha de debilitação do vidro, você precisa dessa curvatura na mandíbula para que o corte do seu vidro, a abertura do vidro, a abertura da sua linha seja feita de forma mais limpa. Porque caso contrário, se essa mandíbula do alicate bico de pato for reta, você vai estar somente pressionando o próprio vidro. A mandíbula curvada, cria-se meio que a obrigação do próprio alicate forçar a abertura do vidro exatamente na linha de debilitação que você criou com o cortador. Então acredito que aqui ficou bem claro a questão do alicate bico de pato. E o próximo alicate que você também vai precisar para iniciar na vidrofusão é o alicate de desbaste. Os dois, vocês podem ver que existe sim uma diferença entre o alicate bico de pato e o alicate de desbaste. E como que funciona esse modelinho aqui de alicate? Diferente do alicate bico de pato, onde você vai poder fazer cortes em placas maiores, ele vai poder te auxiliar em cortes de placas maiores, o alicate de desbaste ele age em pontos onde o alicate bico de pato não pode agir com tanta facilidade assim, ou seja, mais nos cantos do vidro. Então vamos supor que você vai pretende trabalhar com peças, criação de peças pequenas, sei lá, peças com menos de 100 milímetros, menos de 10 centímetros. Eu acredito que a utilização do alicate de desbaste vai ser, nesse caso aqui, mais útil ainda do que a utilização de um alicate bico de pato. Isso, pessoal, estou falando isso aqui pensando em preferência de compra. Vamos supor aqui que teu orçamento inicial é um pouco limitado. Se você tiver que optar entre comprar o alicate bico de pato e o de desbaste, dependendo do tamanho da peça que você pretende criar, se for peças menores do que 10 centímetros, eu
optaria por adquirir um alicate de desbaste. Se for peças maiores do que 10 centímetros, alicate bico de pato. O ideal é que você tenha os dois. O alicate aqui de desbaste, ele age mais nos cantos. Então vamos supor aqui que eu faço um corte no vidro bem no cantinho da peça e preciso retirar um pedaço bem pequeno do vidro. Esse pedaço aqui, geralmente eu não consigo retirar com facilidade utilizando um alicate bico de pato. Então, tecnicamente, essa seria uma grande limitação do alicate bico de pato. Então, para essa ocasião, eu utilizo o alicate de desbaste. Então eu venho aqui com o alicate de desbaste, posiciono aqui no canto da peça e faço esse movimento aqui, movimentando a mandíbula do alicate para cima e a haste dele para baixo. Eu consigo fazer novamente o corte do vidro exatamente no ponto onde eu quero fazer esse corte. É claro que, pessoal, voltando aqui, é claro que também para a utilização desse alicate aqui, você também já tem que ter criado, já tem que ter feito a linha de debilitação com o seu cortador. Então, em resumo, tanto o alicate bico de pato quanto o alicate de desbaste, eles vêm para auxiliar no corte do vidro após criada a linha de debilitação. Então, primeiro com o cortador você cria a linha, depois você vem com os alicates e abre a linha e faz o desbaste do vidro. E antes da gente continuar, caso você pretenda iniciar na vidrofusão criando acessórios, a gente acabou de criar um curso chamado Bijuteria de Valor 2.0, onde nós vamos ensinar a técnica da vidrofusão de forma que qualquer pessoa consiga trabalhar essa técnica no conforto de sua própria casa, utilizando o seu próprio micro-ondas e um espaço de menos de 2 metros quadrados. E para que você possa iniciar na vidrofusão, você vai precisar de pouquíssimas ferramentas. Ferramentas essas que eu já estou falando aqui para você nesse vídeo. Então, no Bijuteria de Valor, você vai aprender a pegar qualquer caco de vidro e transformar ele em bijuterias, em acessórios incríveis, sejam anéis, pulseiras, colares, brincos, o que a tua criatividade permitir. E isso, pessoal, utilizando o seu próprio micro-ondas. Se você quiser saber mais sobre o Bijuteria de Valor 2.0, eu vou deixar aqui um link aqui na descrição, o primeiro link, onde lá a gente vai explicar para você tudo que você vai aprender nesse curso. É só clicar no primeiro link aqui da descrição. E outra coisa que você também pode precisar, dependendo do vidro que você vai estar utilizando para a criação dos seus projetos, e aqui não se encaixa muito na área de ferramentas, são os pigmentos. E para que servem os pigmentos? Se, por exemplo, eu pego aqui uma placa de vidro transparente, eu consigo, com a utilização de pigmentos, isso independente da cor, eu consigo adicionar colorações diferentes que na própria pasta vítrea, ou seja, na própria coloração natural do vidro, não seria possível chegar nessa cor. Então, para isso e também para criar imagens diferenciadas, eu também utilizo os pigmentos. Imagens como essas aqui, por exemplo. E lembrando aqui, pessoal, que se você está utilizando a técnica de sanduíche, o pigmento ele vai ficar no meio dos dois vidros, ou seja, a coloração natural da peça, ou seja, a coloração natural que eu falo, é a coloração que você deu àquela peça no primeiro momento, ela não sai mais de forma alguma, ela vai permanecer ad infinito naquela mesma coloração. Então, caso você queira ampliar ainda mais a tua possibilidade de criação, se você agregar no seu ateliê colorações, pigmentos variados, eu tenho certeza que você consegue chegar, você consegue ter resultados muito, mas muito interessantes, e que, caso seu objetivo dentro da vidrofusão seja ter uma renda principal ou uma renda extra, eu tenho certeza que você pode conseguir isso com muito mais facilidade. Então tá, pessoal, a primeira ferramenta que você vai precisar é o cortador. É com ela que você vai dar forma e formato às suas peças. A segunda ferramenta ou segundas ferramentas são os alicates. O alicate bico de pato e o alicate de desbaste. Na ausência de recurso suficiente para adquirir os dois, foque no tamanho das peças que você pretende criar. Mais que 10 centímetros, alicate bico de pato. Menor que 10 centímetros, alicate de desbaste. O ideal mesmo seria que você tivesse os dois. Para complementar o seu ateliê,
pigmentos, que ele vai te dar uma possibilidade de criação muito maior do que se você utilizasse somente a coloração natural do próprio vidro, que dependendo da área que você pretende atuar, da área que você pretende abranger, essa coloração natural pode ser bastante limitada. No meu caso, por exemplo, que eu trabalho com garrafa de vidro, essa coloração natural para mim é bastante limitada. Então eu uso bastante a questão dos pigmentos para obter colorações diversificadas no meu portfólio de trabalho. A quarta ferramenta ou quartas ferramentas são as ferramentas principais dentro da vidrofusão, enquanto a segunda é o cortador, o primeiro são os fornos. Então aqui eu vou separar esse quarto ponto aqui em duas categorias. A categoria onde você vai estar utilizando forno de alta temperatura para chegar na temperatura de fusão e a categoria onde você vai estar utilizando a mufla para atingir o ponto de fusão. Primeiro ponto aqui eu quero falar sobre o forno de alta temperatura. Dentro da vidrofusão, forno de fusão. Esse é um forno criado especificamente para trabalhar altas temperaturas, temperaturas que podem facilmente serem superiores a 900 graus. Então, o forno de alta temperatura ou forno de fuse é um forno especial que pode variar desde tamanho, largura, comprimento, altura, formato, objetivo, enfim. O forno de fusão, entenda isso daqui, pessoal, que é muito importante para você que é iniciante, que pretende iniciar na vidrofusão. Antes mesmo de você adquirir qualquer forno de alta temperatura, é muito importante você primeiro definir qual que vai ser a tua área de atuação. Por exemplo, vamos supor que eu pretendo atuar na área de decoração. Ou seja, eu pretendo fazer peças minimamente grandes, de 25 centímetros para mais. E eu, porventura, compro um forninho onde o espaço interno dele é 30 centímetros, por mais que a minha peça de decoração caiba dê para me fazer dentro desse forno, pode ser que em pouquíssimo tempo eu queira fazer uma peça maior e como eu já adquiri um forno bem pequeno, por consequência eu não vou conseguir fazer essa peça, vendo que eu já adquiri uma ferramenta com tamanho limitado. Então, pessoal, antes mesmo de comprar qualquer forno de alta temperatura, é muito importante você sentar e fazer um rascunho sobre o seu objetivo dentro da vidrofusão. Qual área você pretende atuar? Ou quais áreas você pretende atuar? Você pretende atuar somente na área decorativa? Sim. Qual que é, dentro da área de decoração, qual que é o mercado que você quer atingir? Mercado de luminárias? Mercado de abajures? Mercado da construção civil? Mercado de pastilhas para área interna, área externa, pastilhas para fundo de piscina? Tenha isso bem claro antes mesmo de adquirir o forno, porque com isso em mãos você vai poder chegar num fabricante de forno ou no revendedor de forno e adquirir a ferramenta que mais se adapta àquilo que você pretende criar. Por exemplo, vamos supor aqui também que você pretende trabalhar somente com pastilha para construção civil. Se você adquirir um forno, por exemplo, de 50 centímetros de largura por 50 centímetros de altura, isso área interna, e a resistência, a fonte de calor dele está somente no topo, brother, pode ter certeza que você fez um péssimo negócio. Por quê? Como você pretende fazer somente pastilha, ou seja, peças muito pequenas em espessura, elas não têm altura, você poderia optar por adquirir um forno em que você pudesse trabalhar gavetas, ou seja, colocar uma camada de pastilha, depois vem com outro suporte, coloca em cima, coloca outra camada de pastilha e aí você consegue trabalhar bem mais quantidade em uma única queima. Que quantidade é essa que, utilizando o forno somente com resistência no topo, nessa configuração que eu estou falando aqui para você, você perderia muito, mas muito tempo e espaço interno do forno também. Pessoal, é muito importante vocês entenderem perfeitamente onde vocês pretendem chegar para que vocês comecem já desde o início a adquirir as ferramentas que vão te levar com mais velocidade e mais qualidade
nesse seu objetivo final. Entendido mais ou menos o que é o forno, eu vou falar aqui agora sobre a mufla. E o que seria a mufla? A mufla, ela é como se fosse um pequeno forno que é utilizado em conjunto com o micro-ondas. Então a mufla, ela é uma ferramenta que converte as ondas do micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. Dentro aqui do universo do trabalho com vidro, da vidrofusão, o vidro. Então, basicamente, você pega o vidro, monta a peça dentro da mufla, ela pode variar também de tamanho e formato, de acordo com o que você pretende criar, a área que você pretende atuar, monta a peça dentro dela, leva para o micro-ondas, adiciona os tempos que você encontrou conforme as técnicas que você utilizou para encontrar os tempos da sua própria mufla, e aí a temperatura dentro dela vai começar a subir conforme a conversão que ela fez das ondas do micro-ondas em calor bruto para tudo que esteja lá dentro dela. Chegado no ponto de fusão, basta você desligar o micro-ondas, retirou ela de dentro, colocou em um espaço ventilado para que o calor possa sair, e em pouquíssimo tempo, menos até do que a utilização de um forno de alta temperatura, você já tem uma peça pronta. E é justamente essa ferramenta que eu mostro como que é o processo de trabalho com a vidrofusão no curso Bijuteria de Valor 2.0, onde lá a gente ensina o passo a passo para você criar bijuterias de alto valor utilizando retalhos de vidro no conforto da sua própria casa, utilizando o seu próprio micro-ondas e uma mufla em um espaço de menos de 2 metros quadrados aí no conforto da sua própria casa. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição. E somente com essas ferramentas que eu falei aqui para você, você já consegue começar com segurança na vidrofusão. Por exemplo, o cortador, você vai dar forma e formato às suas peças juntamente com os alicates ou o alicate. Com os pigmentos, após você dar forma à sua peça, você vai dar cor à sua peça, seja colorações sólidas, transparentes ou até mesmo a criação de alguma imagem bem interessante ou que você ache interessante. Com o forno de alta temperatura ou até mesmo com a mufla, você vai poder chegar na temperatura de fusão, fazendo com que esse seu projeto se torne uma peça fundida, uma peça pronta. E só aí, pessoal, você já percebeu que você já consegue, somente com essas 3 ferramentas mais o pigmento, criar trazer grandes resultados para o seu trabalho. Essa quinta ferramenta aqui que eu quero falar para vocês, eu não vou me adentrar muito dela, que eu já falei sobre ela em vários outros vídeos aqui do canal, é caso você queira trabalhar com garrafas de vidro, assim como eu, você vai precisar de um cortador de garrafas. E assim como outras ferramentas que eu já falei aqui, no Mercado Livre você também encontra várias opções de cortadores para que você possa estar adquirindo ou não, caso você não esteja trabalhando com garrafa de vidro, e está complementando ainda mais o teu ateliê. Lembrando, pessoal, que essas aqui são somente as ferramentas básicas. É claro que conforme você vai evoluindo dentro da vidrofusão, você vai precisando de outras, você vai vendo a necessidade de adquirir outras ferramentas que vão trazer ao seu trabalho um acabamento um pouco mais requintado, um acabamento de maior qualidade, como por exemplo brocas, para que você possa fazer o furo nas suas peças, caso você esteja trabalhando com peça que necessite furo. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que o link do Bijuteria de Valor vai estar aqui na descrição. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!